Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos começar a terceira e última hora dessa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. E você pode nos acompanhar agora com imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça e pode participar pelo WhatsApp 61 999 75 81 40. As imagens você acessa o YouTube, vai lá, Rádio Justiça ao vivo, e você nos acompanha a partir desse momento. 10h03. Revista Justiça. Debate. Agora vamos ter uma retrospectiva nesse primeiro semestre de 2023 sobre decisões que envolvem o STF e o direito penal. Por isso estamos recebendo em nossos estúdios o advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia e mestrando em Direito Penal Econômico, Dr. Matheus Tomazini dos Santos. Dr. Matheus, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, pela recepção. Estamos aí para debater um pouco, falar um pouco dessas novidades aí do STF. Temos também um outro Matheus aqui participando conosco. Ele é advogado, especialista em Direito Penal e Processo Penal, membro, diretor da Comissão de Prerrogativas do OAB do Paraná, com atuação focada em Direito Penal Econômico. Ele já atuou em mais de 15 acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato e mestrando em Direito Penal. Dr. Matheus Macedo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Um prazer estar aqui na sede da Rádio Justiça para poder falar com vocês sobre os principais temas de Direito Penal do primeiro semestre no Supremo Tribunal Federal. E também está conosco a advogada criminalista com atuação em crimes empresariais e econômicos, pós-graduada em criminalidade econômica, inteligência aplicada, investigação criminal e mestranda em Direito Penal Econômico, com mais de 10 anos de atuação em processos e operações de repercussão nacional e internacional, além de acordos de colaboração nacional e internacional. Doutora Fernanda Pereira Machado, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio, é um prazer estar aqui mais uma vez, poder falar sobre a esfera criminal, é um prazer poder contar com a participação do Dr. Matheus Tomazini, Dr. Matheus Macedo e poder contribuir aí com os telespectadores e os nossos ouvintes. Vamos começar então com a senhora, vamos falar de um tema aqui que trata da nulidade de provas face à ausência da cadeia de custódia no âmbito da Operação Lava Jato, doutora Fernanda. Por onde podemos começar esse assunto? Sérgio, recentemente nós temos visto inúmeras decisões do STF a respeito de trancamentos de ações penais em que foram baseadas em provas decorrentes de sistemas entregues. Esses sistemas, a maioria entregues por colaboradores, e até mesmo por provas retiradas de celulares e de computadores, e que não houve a devida cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Vamos para uma aula agora, por favor. Eu gostaria mesmo que fosse uma aula aqui com os nossos convidados. Obrigada. A cadeia de custódia, a partir do momento que se encontra a prova, há uma rastreabilidade da segurança dessa prova. No momento de identificar, guardar e utilizar essa prova. Então, todas essas ações que foram trancadas pelo STF, o que é ação trancada? É aquela ação que não pode ser mais estancada, avançada. Então, ela finaliza naquele momento. Arquivada. Não há um julgamento do mérito específico. A ação se torna imprestável em decorrência dessas provas, que não são provas que se identifica a sua legitimidade. Então, essas provas, diante essa ausência da cadeia de custódia, desta segurança, elas ficam, como é que eu posso falar para o público de uma forma mais simples? Elas são inseguras, não têm a segurança jurídica necessária para dar o prosseguimento a essa ação penal. E os colegas também podem participar a qualquer momento aqui para colaborar com esse debate que estamos falando sobre essa questão. E o que o senhor pode destacar sobre isso também, sobre essa nulidade de provas, doutor Matheus? Esse é um tema que acabou sendo muito discutido não só no primeiro semestre deste ano, mas também nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal, em acórdão, sobretudo de lavra do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e agora mais recentemente do ministro Dias Toffoli, no qual, e isso não é segredo para ninguém, no âmbito da Operação Lava Jato foi feito um acordo de leniência com uma empreiteira, a empreiteira Odebrecht, e no âmbito do acordo de leniência, essa empreiteira entregou diversas provas oriundas dos sistemas
Drauzes e Marbidei. E com base nessas provas obtidas no acordo de leniência, o Ministério Público Federal, seja em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, de diversos locais do Brasil, acabou oferecendo denúncias contra diversas pessoas, praticamente todo mundo que foi citado no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht. E a partir de um acordo paradigma do ministro Ricardo Lewandowski na reclamação 43007, foi declarada a imprestabilidade, conforme minha colega Fernanda acabou de narrar aqui, e inclusive, né, a nulidade desse acervo probatório que foi apresentado pela empresa Odebrecht, e com base nisso, diversos julgados, seja na reclamação 43007 e diversas outras petições autônomas, o Supremo acabou declarando a nulidade disso, e isso tem sido observado pelos juízes de primeiro grau. Então, a jurisprudência do Supremo, para declarar a imprestabilidade dessas provas, está sendo hoje em dia já observada em diversos locais do Brasil. Dr. Matheus Tomazini. Não tem muito o que complementar a brilhante aula deles aqui sobre o tema, né? Mas é realmente isso, é a questão da preservação e que não foi observado, né? Essa ausência da observação da cadeia de custódia, né? Então, é um ponto que fica muito bem explicado ali pelos colegas, né? Então, passo. E temos aquela questão, né, que a doutora Fernanda citou aqui fora do ar, né? Que tivemos ali a questão das provas que foram produzidas pelo próprio colaborador, é isso? Então, essas provas devem ser analisadas, né? Verificar a cadeia de custódia, verificar o procedimento, se foi correto, se foi observado desde do acesso até a preservação dessa cadeia de custódia, para ela servir realmente como prova dentro de um processo penal, né? Doutora Fernanda, temos ainda também a questão de competência ou não da Justiça Federal. Sim, Sérgio. A gente acaba fazendo um link do questionamento anterior para essa pergunta. A maioria dessas ações, dessas denúncias, elas foram realizadas com palavra de colaborador, com provas de colaboração, com provas de sistema. E no momento que se produziram essas denúncias, focaram muito numa conexão existente, seja na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, juiz Marcelo Bretas, seja na 13ª Vara Federal de Curitiba, juiz Sérgio Moro. Então, houve uma conexão gigantesca em cima das principais, tanto para a 7ª Vara em decorrência da 13ª de Curitiba com a ação penal do Sérgio Cabral. E fazendo essa conexão com Sérgio Cabral e a organização criminosa em si. Então, a partir do momento em que a defesa ela já vem brigando por isso desde o primeiro grau, desde a resposta à acusação, só que a gente observa que no primeiro grau e no segundo grau, nos anos de 2016, 14, 15, 16, 17, 18, que são os anos iniciais da Lava Jato, não se conseguia nada no STJ, no STF, muito menos nos tribunais regionais federais. Então, sempre foi uma briga constante da defesa em demonstrar que aquela matéria, que aqueles depoimentos dos colaboradores era referente a uma competência estadual ou a uma competência eleitoral. E com o passar dos anos e com essa matéria, outras matérias, outros pontos mais sedimentados, começou-se a reconhecer essa competência. A competência da Justiça Estadual e a competência da Justiça Federal. Há casos que se fala em Caixa 2 que estavam na Justiça Federal. Por exemplo, o sistema, a ação penal no Rio de Janeiro do Marcelo Crivella, a ação do Furnas da Onça, em que se prendeu os deputados, até o governador Pezão, tudo se fala em Caixa 2. Então, há, nesse momento, um julgamento no STF que chega através de habeas corpus ou de uma ação reclamatória em que se analisa esses requisitos da competência. Então, apesar de já ter sido fundamentado e discutido isso em primeiro grau, não se conseguia. Hoje, sim, há algumas decisões na Justiça Federal, no primeiro grau. Semana passada, a nova juíza da 7ª Vara Criminal, que está substituindo o Dr. Marcelo Bretas, declinou da competência da ação penal da Jabuti, que seria a ação penal da FEComércio no Rio de Janeiro, em que ela identificou que todos aqueles fatos relacionados e pontuados pelas defesas, isso já em fase de alegações finais, era decorrente da competência estadual. Então, ela determinou a remessa. Em decorrência dessa mesma ação, há uma decisão do ministro Gilmar Mendes
também em uma ação desmembrada, em que já havia sentença de primeiro grau, já estava em fase de apelação, era uma reclamatória, foi concedida a ordem de ofício em habeas corpus, anulando todos os atos praticados pelo juiz de primeiro grau, que era o Dr. Marcelo Bretas, determinando a remessa para a esfera estadual. Então, assim, é uma briga que nós, advogados criminalistas, tivemos desde o início. Porém, do ano passado para cá, nós estamos tendo esse sucesso em realmente colocar o devido processo legal, o processo penal, no caminho certo, em que as ações sejam conduzidas de acordo com o Código de Processo Penal e a competência específica. Vou virar ao lado agora, vou para o doutor Matheus aqui, para que ele possa comentar um pouco mais também sobre esse assunto. Essa padronização, então, de competência está definida agora? Ou o advogado tem ainda lá fazer a defesa do cliente e fazer a reclamação para que a competência seja designada para A ou para B? Exato. É importante esse papel do advogado ali de estar sempre atento no processo para identificar qual realmente a competência que o cliente dele deve ser levado a procedimento de investigação e para investigar se ele tem indício de autoria ou não para responder ao processo. Então, assim, essa delimitação da competência, ela é, no caso, fundamental para que, sim, é justiça estadual, é justiça federal, e lá, sim, que seja realizado o devido processo. E essa competência, doutor Matheus, tem que ser feita logo de início? Como é feita? Geralmente, logo no início, quando o inquérito policial, o procedimento criminal se inicia, o Ministério Público deveria identificar, né, se aqui tem um crime eleitoral, se aqui tem um crime que atrai a competência da Justiça Federal ou não. No entanto, Sérgio, e complementando o que a Fernanda falou, a gente verificou, sobretudo no âmbito da Operação Lava Jato, que diversos processos, desde o começo, tinham indícios de crime eleitoral. Inclusive, teve um caso que foi icônico, na minha opinião, que foi um caso que começou até no Supremo Tribunal Federal, que envolvia o ex-deputado Eduardo Cunha, que aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal ele foi denunciado por um crime eleitoral. E quando ele perdeu o mandato, perdeu o foro por prerrogativa de função, o processo dele foi enviado para a 13ª Vara Federal de Curitiba. E lá em Curitiba, o Ministério Público Federal, ao verificar que tinha uma imputação de um crime eleitoral, deveria ter enviado o processo para a Justiça Eleitoral para que lá tramitasse no juízo competente. No entanto, não foi isso que o Ministério Público Federal fez, o Ministério Público Federal do Paraná. Ele pediu o arquivamento do crime eleitoral e o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba arquivou o crime eleitoral. Ou seja, para não enviar o processo para a Justiça Eleitoral, ou seja, para manter uma pessoa que eles queriam que fosse investigada perante o juiz de Curitiba, eles arquivaram o crime eleitoral, mesmo não tendo competência para tanto. E esse é um tema que, sobretudo, a partir da questão de ordem do inquérito 4435, no primeiro semestre de 2019, o Supremo sedimentou, mais uma vez, a competência da Justiça Eleitoral para o processamento dos crimes eleitorais e dos crimes conexos aos eleitorais. No entanto, o que a gente verificou é que diversos processos, seja da Operação Lava Jato do Rio, de Curitiba, e diversos processos de grandes operações do Brasil, o Ministério Público sempre quis esconder os crimes eleitorais, colocar eles para baixo do tapete, ou então dar uma roupagem de corrupção e lavagem para algo que era um caixa 2, uma falsidade ideológica eleitoral, e a partir disso, diversas defesas tiveram que apresentar reclamações do Supremo, apresentar habeas corpus no Supremo, para preservar a competência da Justiça Eleitoral. E o que a gente verificou a partir dessa questão de ordem, que foi muito importante no inquérito 4435, é que o Supremo vem decidindo em diversas ocasiões que a competência da Justiça Eleitoral tem que sim ser respeitada para o processamento dos crimes comuns, dos crimes eleitorais e dos crimes conexos, crimes comuns conexos. Então, é um tema muito importante, a gente tem diversos julgados do Supremo. Recentemente, no primeiro semestre, nós tivemos a reclamação 52466, de relatoria do ministro Lewandowski, que reafirmou mais uma vez a competência da Justiça Eleitoral em uma ação penal da Operação Lava Jato. E esse é um tema que, se não fosse o Supremo pacificar, hoje nós teríamos aí diversas ações ainda tramitando perante um juízo manifestamente incompetente. Nessa situação, doutora Fernanda, a competência, se é uma causa que envolve o eleitoral e o penal, elas tramitam juntas ou uma precisa aguardar a outra? Hoje, os crimes eleitorais conexos aos crimes criminais, eles tramitam pela competência eleitoral. É crime eleitoral, são os crimes criminais conexos, são os crimes comuns, na verdade. Então, assim, para que se chegue no momento que a gente está num combate dentro de uma defesa, eu falo que a gente vai para um combate em si na defesa, nós temos que alegar isso desde o início, desde a fase inicial.
para que tramite perante um juízo competente, né? E hoje os remédios, os 2 grandes remédios, seria o habeas corpus, que é um remédio constitucional, e o nosso outro remédio emprestado seria a ação reclamatória direto no STF, em que pula-se a segunda instância, o TRF e o STJ. Nós vamos direto ao STF. Doutor Matheus Tomazini, vamos puxar um outro assunto aqui que já foi citado, né? Como vocês estão analisando a colaboração premiada, né? Muitas pessoas, muitos juristas falam que estava muito aberta, muitos depoimentos sem provas que acabavam valendo. Qual a opinião do senhor da colaboração premiada no atual estágio? Ela está mais regulamentada? De certa forma ela está um pouco mais regulamentada, só que de certa forma agora ela também está um pouco em desuso, né? Até mesmo pelas questões que têm saído na imprensa de colaboradores que de certa forma foram induzidos a estarem realizando essa colaboração, né? Então essa situação hoje especificamente ela está meio em discussão, pode ser que retome uma discussão em relação a isso. Nós temos, inclusive, uma situação que envolve um caso da doutora Fernanda, que o cliente, né, foi forçado, até então, né, a fala do cliente, pelo que saiu na reportagem, é que ele foi forçado aí a estar realizando uma colaboração premiada. Então, nos dias atuais, aí fica um pouco a dúvida do que deve ser feito ou não, o que vai acontecer agora em relação ao procedimento da delação. Doutor Matheus Macedo. Sobretudo a partir do pacote de crime, também no ano de 2019, o Congresso Nacional se debruçou sobre o Instituto da Colaboração, que tinha diversas lacunas, né, na Lei 12.850 de 2013, e procurou ali regulamentar algumas questões que a prática acabou revelando que o legislador lá em 2013 não tinha pensado. E um dos temas que nem o meu colega Matheus acabou falando foi o desuso da colaboração premiada. A colaboração premiada foi um instituto que foi amplamente utilizado, sobretudo de 2014 a 2020. No entanto, após a mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de impossibilidade de execução antecipada da pena com o acordo na segunda instância. E com o STJ e o Supremo, na linha do que minha colega Fernanda falou, começaram a acolher as teses da defesa, começou a botar o processo penal nos trilhos, né? O acordo de colaboração premiada acabou tendo um desuso, né, na sua utilização. E também as alterações do pacote anticrime acabaram tornando o acordo de colaboração mais difícil. Então, hoje, quando o advogado recebe um processo, um caso, ele começa a analisar quais são as possibilidades que o cliente tem para a sua defesa. Antes, no contexto que se tinha, a colaboração era o meio mais rápido de colocar o cliente em liberdade. No entanto, com base nessa realidade que então se vivia no Brasil, aconteceram muitos abusos, conforme meu colega Matheus acabou relatando, no qual muitos dos colaboradores acabavam fechando um acordo para poder sair, né? Então, às vezes tinham ameaças de denúncias contra parentes, familiares, esposas, filhos. A gente viu muitos casos em que esposas foram denunciadas e acabaram sendo absolvidas depois, mas o mero fato de ter uma denúncia, né, não digo que o mero fato, mas a existência de uma denúncia é algo que era utilizado como uma forma de pressão para que essas pessoas viessem a colaborar. E, sobretudo, também a partir de um julgado importante, já que os temas são julgados, também na reclamação 43007, na qual o ministro Lewandowski concedeu acesso às mensagens vazadas da Operação Spoofing, muitas das mensagens que foram ali identificadas mostraram que os procuradores usavam essa forma de pressão que os procuradores usavam essa forma de pressão dos colaboradores para que eles acabassem fechando o acordo de colaboração premiada. Doutora Fernanda, por favor, fale também sobre colaboração premiada. Sérgio, assim, eu vejo que a colaboração premiada, ela caiu em desuso pela má utilização da colaboração. Eu digo isso por quem? Pelo próprio Ministério Público Federal, que utilizou a colaboração premiada para alcançar outras colaborações premiadas, para deflagrar mais operações, para instaurar procedimentos. Então, a cada colaboração premiada, eu vou dar exemplo de uma ação penal em que mais de 50% são colaboradores. É a ação penal decorrente da Operação Câmbio e Desligo no Rio de Janeiro, que envolve os doleiros.
não só doleiros como empresário. É uma ação com mais de 27 réus, colaboradores, de mais de 40 réus. Então, em uma ação em que mais de 50% é colaborador, qual é a finalidade desta colaboração? A colaboração ela tem os requisitos específicos, que é para chegar ao chefe da organização criminosa, recuperar dinheiro e identificar os outros membros da organização. Só que essas colaborações foram utilizadas como o intuito de prova. Utilizavam os depoimentos, utilizavam as provas fornecidas pelos colaboradores, que é um meio de prova, para as ações penais, para as denúncias. E as sentenças haviam condenações com base somente em palavra do colaborador. Então, a partir do momento em que se utiliza essa colaboração para fundamentar essas decisões, essa sentença, essa denúncia, se esvazia, porque as ações penais estão sendo trancadas. Hoje o colaborador é quem paga a pena. Somente os colaboradores hoje são réus em grande maioria das ações e somente eles cumpriram a pena. Antecipadamente, antes do pacote anticrime, muitos já tinham cumprido as suas penas antes da decisão do cumprimento da pena, somente após o trânsito em julgado, pagaram as multas e o que a gente observa? O acordo de colaboração ele é bilateral. Há um negócio jurídico estabelecido entre o Ministério Público e o colaborador, mas quem cumpriu a parte da colaboração foi ele, que falou, expôs sua vida, expôs aquelas pessoas com quem ele tratava, muitas pessoas amigas, queridas, e isso traz a eles uma sensação de que eles foram duplamente penalizados. Alguns possuem bens bloqueados pela justiça até hoje. Estão asfixiados financeiramente há mais de 5 anos. E o Ministério Público, como protetor desse acordo de colaboração, ele vem falando o quê? O que ele vem fazendo? Ele não está fazendo nada. Bem como todos aqueles anexos que foram elaborados pelo colaborador. O que é um anexo? Cada anexo é um ponto específico de um fato em que deveria ser investigado. Não houve investigação desses fatos. Não houve a investigação para a ação penal. Simplesmente pegaram aqueles anexos e juntaram como prova. E a colaboração, ela não é uma prova, ela é um meio de prova em que, se há uma investigação. Eu defendo muito que a questão da colaboração premiada, ela não deveria estar na Lei 12.850. Ela deveria ter uma lei própria. Porque há várias lacunas. E lacunas de total insegurança jurídica, como o Dr. Matheus falou. Em que o colaborador ele não tem a sua garantia ali. Então, quando ocorre, por exemplo, um descumprimento pelo Ministério Público Federal, o que a lei estabelece? Não tem o que a lei estabelece do negócio jurídico. E tem o que estabelece no contrato específico. E no contrato específico, até abrir um procedimento administrativo e fazer essa punição, demora-se bastante. No Rio de Janeiro tem um caso de um colaborador, é o César Romero, no âmbito da saúde. Ele foi alvo de uma busca e apreensão depois do acordo de colaboração já ser feito, homologado, mais de 4 ações penais em decorrência dessas colaborações como meio de prova, utilizadas, né? O que houve? Ele foi alvo de uma operação em João Pessoa, ele foi preso e o Ministério Público veio pedir uma rescisão do acordo. Ele, em contrapartida, pediu a rescisão do acordo por descumprimento do Ministério Público. O que o juiz à época fez? Abriu para instrução. A defesa é do réu colaborador e a defesa do Ministério Público. E hoje se encontra em fase de audiência. Mas isso está previsto na lei? Tem um procedimento próprio para isso? Não tem. Como também não há um procedimento prévio para o acordo de colaboração dentro da lei. O que se tem é uma instrução normativa da PGR. Então, a colaboração, além de desuso, ela está falha. E o problema é da colaboração? Não vejo. Eu vejo o problema de quem conduziu essas colaborações, a forma que foi produzida e os prejuízos causados aos colaboradores, que estão sendo punidos duplamente. E vendo todas aquelas pessoas que eles delataram, com as ações trancadas, e ele sendo o único amarrado no acordo de colaboração e no cumprimento das obrigações pactuadas.
Essa questão da colaboração premiada me fez lembrar de um outro assunto que eu tratei com o Dr. Lênin Streck nesta quarta-feira aqui na Rádio Justiça. Ele sempre participa conosco, nosso colunista, em que ele fala sobre esta questão que falta, como posso dizer, deixar muito claro as condições também para o acordo de não persecução penal. É diferente o acordo de não persecução penal para a colaboração premiada, porque ele alega assim que cada estado faz de uma maneira, cada MP faz de uma maneira. O acordo de não persecução penal é algo ainda que está sendo trabalhado bastante. Eu vejo grande diferença entre Brasília e entre Rio de Janeiro. São os dois estados que eu tenho atuado com não persecução penal. Porém, a garantia da não persecução penal é mais benéfica do que um acordo de colaboração. Porque ali ele faz um acordo, o indivíduo faz um acordo para ele não ter essa persecução. Ele paga a multa, ele estabelece o que ele vai cumprir e está tudo resolvido. Mas ele já assumiu uma culpa, né? Sim, ele já assumiu essa culpa. Só que ele já resolveu a sua situação. Hoje, o acordo de não persecução penal é muito mais benéfico do que um acordo de delação. Eu vejo dessa forma. E para o senhor, doutor Matheus Tomazini? Não, é exatamente isso. Além de não ter necessidade de apresentar novos indivíduos ali, a confissão dele ali, ela é suficiente para não ter o prosseguimento do processo, né? Então, isso de fato é um avanço, né, para garantir ali até a garantia para o acusado. Professor Matheus Macedo, explica para a gente de forma didática então a diferença entre colaboração premiada e acordo de não persecução penal. Perfeito. O acordo de não persecução penal é um acordo previsto também a partir do pacote anticrime, na qual, em determinadas hipóteses, por exemplo, quando o crime tem uma pena mínima não superior a 4 anos, e que a hipótese delitiva ali, o fato que está sendo imputado ao cidadão, não contém uma gravidade, não contém um aspecto de reprovabilidade acentuado, é possível que o Ministério Público ofereça um acordo de não persecução penal, que seria um acordo para que ele não seja processado. A não persecução penal é não processamento, na qual o cidadão, né, ele se compromete a reparar o dano, se for um crime no qual tiver um dano, e a partir do cumprimento de algumas condições, geralmente prestação de serviço de comunidade, prestação pecuniária, um pagamento de uma quantia, ele cumpre essas condições e o processo é extinto sem o julgamento do mérito. É basicamente um acordo inspirado no plea bargain dos Estados Unidos, no qual o cidadão ele aceita determinadas condições, uma prestação de serviço de comunidade, uma reparação do dano, para que não ser processado. Em contrapartida, o acordo de colaboração premiada, ele é muito mais complexo, ele está previsto na Lei 12.850, depois foi não totalmente aperfeiçoado, né, na lei do pacote anticrime, mas ele prevê o quê? Que o cidadão, a pessoa que está sendo investigada, às vezes tem casos até de pessoas não investigadas, mas que sabem que um dia podem ser investigadas e procuram o Ministério Público. Esses casos em que a pessoa, né, procura o Ministério Público, ela tende a ter um benefício melhor do que aquele que já está sendo investigado. Mas, enfim, quando essa pessoa procura o Ministério Público para fazer um acordo de colaboração premiada, ela tem que cumprir determinados requisitos muito mais complexos que o acordo de não persecução penal. Que requisitos são esses? Ela tem que revelar para o Estado outras pessoas com quais ela cometeu crimes, tem que ajudar a reparar o dano, tem que identificar os demais coautores, e com isso o Ministério Público vai ter, a partir de então, alguém que vai colaborar com a Justiça para a persecução penal. Então, também tem condições como reparação do dano, renúncia ao direito ao silêncio, são hipóteses mais complexas do que a acordo de não persecução penal. E, aproveitando o gancho da minha colega Fernanda, a revista Consultor Jurídico lançou uma matéria nessa semana, que até tive a oportunidade de contribuir um pouco, justamente falando nisso que o Dr. Lênin Streck comentou aqui na quarta-feira para o senhor, em que o Ministério Público de cada estado está decidindo de forma diferente. Então, eu já tive casos lá no Paraná, na qual era uma imputação de lavagem de R$250 mil. E o Ministério Público de lá achou que isso era muito grave, que era muito reprovável, e por esse motivo não poderia fazer um acordo de não persecução penal. Mas, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, tem uma evasão de divisas de mais de R$250 milhões, e lá o Ministério Público acha que não é reprovável e faz um acordo de não persecução penal. E, nesses casos, o que a gente tem? O que o advogado tem que fazer? Ele tem que recorrer
para a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, para ter uma espécie de uniformização da jurisprudência. Isso, no âmbito da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, é possível, porque é um órgão só para o Brasil inteiro. No entanto, quando se trata de Ministério Público Estadual, nós não temos essa segurança jurídica. Se pegar uma espécie de precedente do Paraná e buscar fazer um acordo de não persecução penal no Rio Grande do Sul, eles não são obrigados a observar. Então, em diversos estados, a gente está vendo o quê? Requisitos diferentes por acordo de não persecução penal. Então, o que isso traz? Uma insegurança jurídica. Porque a partir do momento que o cidadão contrata um advogado e o advogado fala que o acordo de não persecução penal é uma das estratégias possíveis, o que se espera? Olha, nesse caso aqui dá para fazer acordo de não persecução penal. Nesse estado aqui já não dá. Nesse aqui já não dá. Esse é um grande problema. E nessa semana a revista Consultor Jurídico fez uma matéria sobre isso, retratando justamente o que o Dr. Lenin Streck comentou. Doutora Fernanda, por favor, complemente aí essa questão, essa falta de normatização. É o legislador que tem que fazer isso? Isso deveria ser feito pelo legislador. A lei deveria ser mais completa, né? Deveria ser completa em si. Porque há essa lacuna. Fica muito subjetivo, então? Muito subjetivo, muito genérico em si. E dá ao Ministério Público um poder desnecessário. Um poder que ele não deveria ter. Então, já que há um direito, esse direito tem que ser estendido a todos, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Então, o que nós, advogados, no âmbito como defesa de um cliente, que nós podemos fazer, nós vamos recorrer. Tanto que já há decisões em que o acordo de não persecução penal pode fazer na fase de execução de pena, na fase já final da pena, não somente nessa fase inicial. Por quê? Porque há entendimentos de Ministério Público. Então, o que nos cabe é recorrer às instâncias superiores, no caso do Ministério Público Estadual. Pois não. O Supremo vai julgar muito em breve um caso no qual vai verificar justamente a retroatividade do acordo de não persecução penal para os casos que iniciaram antes do pacote anticrime. Porque hoje tem uma discussão muito grande no âmbito do STJ e até entre as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, que parte dos ministros entende que essa é uma norma que retroage para aquelas pessoas que foram denunciadas antes do pacote anticrime, antes da vigência, e parte dos ministros entende que não. Então, existe uma discussão, até de relatoria do ministro Gilmar Mendes, na qual se busca decidir se esse acordo de não persecução penal pode ser feito a qualquer momento. Já existem precedentes, que nem a doutora Fernanda comentou, até em sede de execução penal, um precedente recente do ministro Fachin, mas, por outro lado, existem outros ministros que não entendem dessa forma. Por exemplo, o ministro Carmen Lúcia, que entende que não pode ter acordo de não persecução penal para fatos, aliás, para pessoas que foram denunciadas após a vigência do pacote de crime. Então, esse é um tema, talvez, para o ano que vem, né, para os julgamentos do Supremo no segundo semestre de 2023. Doutor Matheus Tomazini, algo a acrescentar ainda ou podemos ir para um outro ponto? Podemos, depois da aula, né? Brilhante aula aqui. Outro ponto que o senhor traz para nós, doutor Matheus Tomazini, é a execução penal e a perda dos dias remidos por falta grave. Contextualiza o nosso ouvinte para entender melhor sobre isso. Então, é um tema que já está no artigo da Lei de Execução Penal, né, no artigo 127, e agora foi firmado a questão do entendimento constitucional através do informativo 1084, na qual prevê, né, uma perda do 1/3 dos dias remidos que o apenado havia já cumprido ali como requisito, né? Então, o apenado ali, ele tem o direito, né, de estar trabalhando, de estar estudando dentro do sistema, e isso aí traz um benefício para ele, que é a remissão, para ele poder ter o livramento condicional antes, ter a progressão de regime antes. Então, tudo isso aí é um fator que garante o princípio dele estar sendo posto em liberdade conforme ele se adequa dentro do sistema. Então, quando ele comete uma falta grave, né, ele tem essa perda de 1/3 dos dias remidos. Então, isso aí foi uma questão que sacramentou agora em fevereiro deste ano. É um julgado do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, é essa situação aí que nós temos. Doutora Fernanda, por favor, participe também desta questão. Eu vou polemizar, Sérgio. Pois não. Essas faltas graves, assim, elas são muito subjetivas, né? Isso vai depender de presídio para presídio. A época do ouro da Lava Jato, né, em que todos os conhecidos da mídia estavam dentro de presídio de Bangu, Benfica, Complexo Médico Penal de Curitiba, Polícia Federal, falta grave
era até levar o que sobrava da comida da visita para a cela. Se um dos presos pegar a esposa ou a filha, fosse visitá-lo, levasse um bolo e sobrasse um pedaço de bolo, esse pedaço de bolo, se levado para a cela, era configurado como uma falta grave, uma penalidade em si. Não desligar a televisão no horário certo, descumprir o horário do banho, descumprir o horário do sol. Então, é algo que eu discuto muito com relação aos meus clientes, a tipicidade dessa falta grave. Tanto que na VEP a gente acaba brigando para desconstituir essa falta grave. A penalidade imposta dentro de um presídio é algo que não é sedimentado. Não é, a falta grave de um presídio, por exemplo, o Bangu, não é a mesma de Benfica e não é a mesma do Paraná. Nós tivemos casos como, por exemplo, encontrar um queijo dentro de uma cela. Só que, primeiro nós vamos analisar o que era permitido entrar dentro de um presídio. Há uma custódia, que é uma custódia de alimentos e a custódia de objetos. Só se entra dentro de um presídio se tiver autorização. Todos os alimentos e todos os itens para quem está ali numa prisão preventiva, provisória, eles são identificados. Eles passam por uma triagem em si. E se não passar? Entrou de uma outra forma escondida. Aí é outra forma, Sérgio. Então, assim, não vai passar ali pela custódia em si, porque realmente é muito... Eu já fiz triagem para cliente, já fiz custódia em si. Então, assim, eu estou falando de algo que eu vivi na época da Lava Jato, em que a comida tinha que ser toda em potes transparentes. Por que a gente fazia isso como advogado? Porque a família só poderia entrar depois de um mês. Depois que se adquiria a carteirinha de visitante. Os presos ficavam lá mais de um mês tendo que comer aquela comida do presídio ou dependendo da comida dos colegas. Porque a esposa ou a família acabavam fazendo comida também e entregando para o visitante do outro preso, para contribuir com a alimentação. Então, isso é algo que eu vi bastante, sendo apenado por comida dentro da cela. Não é uma comida em excesso, era uma comida permitida. Porém, quando se fazia visita, se penalizava. Existia um regramento, então, os potes transparentes? Pote transparente, refrigerante sem o lacre. E eles chacoalhavam o refrigerante para saber se tinha alguma coisa ali dentro. Bolo era todo furado com a faca. A fruta tinha que ser descascada e cortada em pote transparente também. Se tivesse algo com molho, passava-se uma colher no meio. Então, tudo era verificado ali. Como travesseiro, camiseta, sandália, tudo que se levava para dentro pela família, estou dizendo pela família, era vistoriado. Só que o que mais penalizava era a comida. Doutor Matheus. E nesse contexto, como falar em segurança jurídica, né? Exemplo que a gente tinha comentado no Acordo de Não Persecução Penal, num contexto em que em cada presídio se tem uma norma específica, um regramento específico do que é falta grave ou não, voltando no julgado, né? Antes o que se tinha era a perda de 1/3 dos dias. Mantém essa questão de 1/3, né? A gente mantém essa questão de 1/3, porque teve a discussão de se haveria a perda total ou a perda parcial, né? Perda de dias, né? Então ela se limitou aí de 1/3, né? Conforme está na... Então, novamente, a gente volta a ter uma ausência de segurança jurídica. Conforme a gente comentou antes, em cada estado é de uma forma, e agora, pelo que a doutora Fernanda está comentando, lá no Rio de Janeiro é de um jeito. A vivência que eu tive com os meus clientes presos lá na Lava Jato de Curitiba era diferente. Tinha um regramento para um determinado presídio, que era a Polícia Federal, e outro, a Carcerais da Polícia Federal, e outro regramento para o Complexo Médico Penal. E, novamente, a gente entra na questão da ausência de segurança jurídica para definir essa questão. Ainda nessa questão, né, que estamos falando sobre o que é uma falta grave, o que seria, então, uma falta grave de fato, doutora Fernanda? Uma briga. Uma briga... Tóxico encontrado também Tóxico na encontrado, cela. celular encontrado, ligações realizadas. Um apenado que está cumprindo o regime semiaberto ou aberto e eventualmente venha a ser indiciado num novo crime, isso aí é considerado uma falta grave. E isso aí é um tema que eu discuto bastante, inclusive com os colegas, que, poxa,
Um apenado que está em regime aberto, ele tem um indício, né, de uma possível autoria num crime novo, isso aí já é o suficiente para ele voltar... Sem a apuração total do fato? Sem a apuração, sem o trânsito em julgado, ele já tem essa regressão para o regime mais... para o regime que ele estava cumprindo. Então, assim, tem casos, né, que a pessoa foi indiciada num crime que ela não cometeu e ela estava cumprindo o regime aberto, o regime semiaberto. Existem casos que, inclusive, teve um caso que eu defendi esse ano no Tribunal do Júri, o cara era acusado de uma tentativa de homicídio, sendo que, e em tese, por conta dessa tentativa, ele cometeu uma falta grave. Só que o que acontece? Era uma pessoa que estava dentro da sua casa, outra pessoa foi com o intuito para matar ele dentro da casa dele, ele revidou, ele se valeu do Instituto da Legítima Defesa, e por conta desse movimento, por conta dessa situação, né, ele teve a falta grave reconhecida e se encontra preso até o momento, até a questão de recurso que está sendo analisado. Então, uma questão que fica muito complicada aí para quem está realmente cumprindo a pena. Vamos para uma outra decisão também nesse semestre, que trata do fim da prisão especial para os que têm curso superior. Como a senhora avaliou essa decisão, doutora Fernanda? Como que eu avaliei? Eu avaliei, assim, que já era um direito adquirido, né? Essa questão do curso superior, de ter essa prisão especial. Por mais que o STF tenha entendido de uma forma diferenciada, de que fere o princípio da igualdade, mas já essa questão do curso superior, do diploma, da prisão especial, já é um direito adquirido em si, né? Então, hoje, quem fica com prisão especial? O político, os agentes de foro privilegiado, as autoridades e o advogado. Não é uma questão só de direitos iguais em si. Então, nós temos que olhar também a questão do direito que já foi usualmente e que é adquirido em si para esses profissionais que têm um curso superior em si. Porque realmente é diferente. Que uma prisão em si, dependendo da prisão, as celas e o tipo de crime específico, e quem é portador de curso superior, ele vai ficar com detentos que praticam crimes de homicídio, de tráfico de drogas. Então, tem que ter realmente uma cela especial para portadores de curso superior. Porém, já é uma questão que já foi decidida no STF, né? E para o senhor, doutor Matheus Macedo? É uma questão que já foi decidida, né? A gente tem todo o respeito ao princípio da isonomia, que foi a razão principal do julgamento, mas nós temos que também olhar a realidade. Muitas vezes as pessoas que têm curso superior têm uma condição financeira um pouco melhor e se ficar junto com outras pessoas presas que não têm essa condição financeira, que não têm uma instrução, às vezes de curso superior, acaba tendo o quê? Uma espécie de extorsão com aquela pessoa. Ele tem dinheiro, vamos pedir alguma coisa para ele, ele vai ficar tendo que, de certa forma, trazer outras coisas para os demais presos, e não são raros os casos, né? Isso acabou sendo evitado de certa forma nas principais operações, mas quando tem alguém com uma condição financeira que chega no presídio, a primeira coisa que os próprios agentes fazem é dizer, olha, está vindo ali o empresário, está vindo ali o magnata, está vindo ali a pessoa que tem dinheiro, e os demais presos fazem o quê? Crescem o olho, começa, traz tal coisa para mim, fala para tua família trazer tal coisa para mim, vê teu advogado para mim, e às vezes a pessoa que tem curso superior, para não se indispor com as demais pessoas presas, acaba tendo que, de certa forma, concordar com aquilo, porque no final das contas ele está preso junto com essas pessoas e pode ter receio de sofrer alguma consequência. Então, é plenamente compreensível o princípio da igualdade, mas dentro do sistema prisional, uma realidade como essa, a gente não pode fechar os olhos. Doutor Matheus Tomazini, as pessoas devem também comentar com o senhor, né? Mas se a pessoa tem tanta instrução, tem tanto dinheiro, como que ela cometeu um crime, né? E por isso que é esta prisão especial. Eu gosto de ressaltar quando apontam essa questão, é porque tem curso superior, né? Não pode cometer um crime. Então, assim, eu sempre cito o exemplo do homicídio, né? Muitas pessoas aqui, né,
todo, né, nós aqui temos curso superior, muitas pessoas no Brasil todo têm curso superior, e estão sujeitas a cometer um homicídio assim que sai na porta de casa. Saiu de fora de casa, tá sujeito, seja atropelando. Então, assim, essa garantia, né, é importante se preservar, essa garantia seria, né, importante se preservar, independentemente da questão de igualdade ali, eu entendo, porque qual que é o fator, qual que é a função do sistema penitenciário? É se ressocializar, é se punir. Então, quando se coloca uma pessoa, né, que às vezes tem uma condição, teve um curso superior com as demais, e embora, assim, igual foi falado, a cela especial muitas vezes não sequer existe, é só uma placa que está em cima da porta. Então, assim, é justamente de preservar. Às vezes é uma pessoa se dita como de bem, que cometeu uma fatalidade, agiu num instituto, às vezes até mesmo de legítima defesa, um estado de necessidade, né, e acontece de estar lá dentro. Então, assim, seria uma questão de realmente conseguir separar, conseguir dar uma proteção, né? Temos 12 minutos, eu gostaria de tratar pelo menos de 2 temas. Um que fica bastante latente quando temos CPI ou CPMIs, é o direito ao silêncio. E temos decisões do Supremo Tribunal Federal dando esse direito ao silêncio para os convocados ou os convidados. A senhora pode explicar esse direito ao silêncio para o nosso ouvinte? Sim, Sérgio. O direito ao silêncio, ele é um direito que inicia no momento em que o policial chega até o indivíduo, no momento que há uma ação em flagrante, no momento que há uma penalidade específica, em que o policial chega e fala: você tem direito ao silêncio. Esse direito é um direito constitucional. Ninguém é obrigado a se incriminar. Neste caso da CPI, outros réus de ações penais, outros investigados e que também foram ouvidos nas CPIs e CPMIs, de ficar em silêncio. É um direito constitucional. Porém, a CPI ela tem uma força investigativa e ela atua como um inquisidor. Faz pergunta, como também tem poder para determinar a prisão. Nesses casos específicos, há necessidade de um habeas corpus, em que se garanta o direito ao silêncio. Isso aconteceu lá em 2014, na CPI do Lava Jato, com Paulo Roberto Costa, com Alberto Youssef, com Nestor Cerveró, e agora, recentemente, com o Coronel Cid. Também foi feita a época do 2019, 2020, com Dario Messer. Todos eles foi garantido o direito ao silêncio, que é um direito constitucional. Ninguém é obrigado e ninguém pode se autoincriminar. Então, se há uma ação penal ou há uma investigação em curso, se garante esse direito para se preservar, porque a prova tem que ser feita nos autos. E o indivíduo, quando intimado a prestar um depoimento, ele pode sim ficar em silêncio, bem como na CPI, numa audiência ou em sede de delegacia. Já que existe esse direito, doutor Matheus Macedo, por que tem que fazer um pedido de um habeas corpus, então, já que também conhecemos aquela frase: só vai se manifestar em juízo, não numa CPI? É necessário fazer o pedido de habeas corpus justamente para poder apresentar para a CPMI que existe uma decisão, no caso, né, do Supremo Tribunal Federal, porque se trata de um potencial ato coator da Câmara dos Deputados ou então do Senado Federal, e apresentar para ele que existe essa decisão do Supremo Tribunal Federal que impede que a CPI prenda em flagrante delito por supostamente um delito de falso testemunho aquele que se nega a responder as perguntas da CPI. E eu acho que uma extensão muito importante desse direito ao silêncio aconteceu em 2019, na CPI do BNDES, em que se convocava determinadas pessoas para a CPI. Essas pessoas avisavam que iriam exercer o direito ao silêncio e, mesmo assim, se obrigava que essas pessoas fossem até a CPMI. E teve um julgado muito importante do ministro Celso de Mello, né, o nosso antigo decano, em que ele determinou para algumas pessoas, alguns executivos da empresa JBS, que, concedendo habeas corpus, inclusive para que não comparecessem à CPI, porque, considerando que ele ia ficar em silêncio, a mera presença
poderia ser um constrangimento ilegal para aquela pessoa. Porque mesmo que a pessoa fique em silêncio, muitos dos deputados, muitos das pessoas, ou senadores, acabavam fazendo as perguntas apenas para constranger a pessoa que estava ali a ser convocada. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí, a cada pergunta, a pessoa tinha que dizer, vou ficar em silêncio. Para evitar esse constrangimento, também mais uma decisão importante sobre o Tribunal Federal foi a de não obrigar o comparecimento. Já que vai ficar em silêncio, não precisa nem comparecer. E o senhor, doutor Matheus? Basicamente é realmente isso, de garantir o direito constitucional do silêncio ao indiciado ali, ao investigado, e se levar realmente após a denúncia, para que realmente dentro da instrução ele consiga ali produzir as suas provas e se realmente irá falar dentro da sua defesa ou não. Mas em juízo ele tem que se manifestar, ele tem que falar, ele pode produzir prova contra ele mesmo? Não, em próprio juízo ele pode ficar em silêncio. As provas que devem ser analisadas, as que são oferecidas desde o início na acusação do Ministério Público, na denúncia. Então, ele tem esse direito de ficar em silêncio. E a defesa, quem faz são os advogados? Os advogados. A defesa técnica parte do advogado. Não existe aquela obrigação do juiz inquirir, fale, declare? Não, ele tem realmente essa questão do direito ao silêncio dele. Sérgio, inclusive, a lei de abuso de autoridade previu como crime, atualmente, o juiz que prossegue o interrogatório, o juiz ou o delegado que prossegue no interrogatório quando o cliente afirma que vai ficar em silêncio. Porque o que a gente viu muitas vezes, justamente essa questão do constrangimento. A gente teve o caso na Operação Lava Jato, inclusive de um empresário lá do Rio de Janeiro, em que ele falou que ia ficar em silêncio e o juiz falava, o que você tem a dizer sobre essa conta, e essa offshore, e essa conta? E tinha que ficar dizendo, vou ficar em silêncio em todas as oportunidades. Então, justamente a partir dessa experiência, e para preservar o direito ao silêncio, que veio a lei de abuso de autoridade, que previu como crime o juiz, a conduta do juiz ou do delegado, enfim, da autoridade, que estiver inquirindo uma pessoa e insistir em fazer perguntas, mesmo ela já tendo dito que ficaria em silêncio. Para finalizarmos, temos uma decisão aqui do ministro Gilmar Mendes, que ele considerou que não houve a tese da legítima defesa, ou melhor, a decisão que recebeu denúncia sem considerar a tese de defesa é anulado na STF, a decisão do ministro Gilmar Mendes. Doutora Fernanda, a senhora deve ficar pensando, como essa questão da tese de defesa não foi resolvida lá na primeira instância e tem que chegar até o Supremo Tribunal Federal? Sérgio, isso é mais comum do que se imagina. Nós nos deparamos com essa situação praticamente em todos os processos, em que a nossa tese de defesa ela não é combatida na decisão que analisa. O juiz ele não enfrenta os nossos argumentos. A maioria das vezes. E quando enfrenta é de uma forma genérica, ou muito menos ausente de fundamentação. Não se fundamenta, apenas não acolhe o pedido e dá seguimento. Qual é o nosso recurso? Ingressar com habeas corpus ou, quiçá, uma ação reclamatória diretamente no STF. O grande problema hoje que a gente identifica como advogado, principalmente nós advogados criminalistas, é que os juízes de primeiro grau são os grandes responsáveis pela grande quantidade de HCs no STJ e no STF. Porque se eles conseguissem, ali naquele primeiro momento, e se eles não só conseguissem, mas tivessem disposição de analisar profundamente aqueles requisitos iniciais, principalmente da resposta à acusação, se esvaziaria os HCs nos tribunais superiores. Então, essa questão da gente ter que subir até o STJ, o STF em si, para debater uma questão inicial, é muito primária. É muito primária. Na ação julgada pelo ministro Gilmar Mendes, estamos falando de uma pessoa que foi presa em flagrante com 135 gramas de entorpecentes e os advogados alegam que esta quantidade era para consumo próprio. E na decisão, o ministro Gilmar Mendes, ele, vou até abrir aspas aqui, ele declarou que houve um atropelo de etapa processual relevante, doutor Matheus Macedo. Realmente, não são raros os casos, infelizmente, no qual o juiz de primeiro grau, eles ainda estão acostumados com a sistemática do Código de Processo Penal anterior a 2008. Antes de 2008, o que se tinha? O oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público e muitas das vezes os juízes recebiam as denúncias com um mero carimbo, recibo a denúncia, ou então existiam carimbos realmente, ou então um parágrafo, apenas um parágrafo, recebo a denúncia, sem fundamentar porque estava recebendo essa denúncia. E aqui, a partir do caso concreto, o que a gente verificou? Que teve o recebimento da denúncia,
O acusado foi citado, contratou advogado, alegou teses na sua resposta de acusação, alegando que teria nulidades no flagrante, teriam nulidades no processo, e o magistrado que fez, ao invés de se debruçar sobre a resposta à acusação, analisar os argumentos, verificar se ali tinham ou não essas nulidades apontadas pela defesa, o magistrado acabou dando uma decisão, proferindo uma decisão genérica, dizendo que não teria nenhuma nulidade e ponto. Sem fundamentar o porquê, violando dessa forma o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que prevê que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, e também o mais recente artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que prevê que o juiz deve se manifestar sobre todos os pontos levantados no processo. E aí o que acontece? Infelizmente ainda existe essa cultura de desrespeito ao trabalho do advogado, né, que apresenta a resposta à acusação, traz ali as teses, mas o juiz prefere postergar essa análise para o momento de sentença. Isso, totalmente prejudicial. Totalmente prejudicial. E aí, por isso que o ministro Gilmar Mendes fala em atropelo, porque deveria ter ali a análise dessa questão, e não tem. E os tribunais de justiça de segundo grau, e às vezes até o STJ, acabam convalidando essa posição de primeiro grau. Por isso que a defesa teve que ir até o Supremo para falar o óbvio. O juiz tem que fundamentar a decisão a partir do que foi alegado. Só para um ponto bem específico, é que justamente essa falta de fundamentação, né, da decisão que leva a acontecer aí, leva a evidência de grandes erros judiciais, né? Inclusive tem um caso no Paraná, né, que por não se observar o que estava produzido dentro do inquérito policial, foi levado ao julgamento outra pessoa. Então, assim, é uma análise que poderia ter sido feita lá no recebimento da denúncia, que não foi feita, e que se levou uma pessoa a julgamento durante anos sem a devida instrução do processo. E rapidamente, doutor Matheus Tomazini, agora com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, o caso volta de novo para a primeira instância? Sim, voltará para a primeira instância agora. Muito bem, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação dos nossos convidados fazendo essa retrospectiva sobre o direito penal e o Supremo Tribunal Federal. Começo a agradecer ao senhor, doutor Matheus Tomazini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia e mestrando em Direito Penal Econômico. Obrigado por estar conosco. Suas rápidas considerações finais. Não, eu só tenho a agradecer o convite, espero que ter contribuído junto com os colegas, a brilhante fala da doutora Fernanda, do doutor Matheus, 2 professores ali que eu tive o privilégio de conhecer no mestrado. Então, fico aqui sempre à disposição para estar compartilhando com vocês questões do nosso dia a dia no criminal. Dr. Matheus Macedo, advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal, também membro diretor da Comissão de Prerrogativas da OABDF. Muito obrigado por estar conosco também. Eu sou que é mestrando em Direito Penal. Muito obrigado, Sérgio. Foi uma honra ter aqui a oportunidade de conversar com vocês sobre importantes temas do direito penal, poder ouvir a doutora Fernanda, ouvir o doutor Matheus Tomazini e trazer aí para os nossos ouvintes os principais temas de direito penal julgados no Supremo no primeiro semestre de 2023. Doutora Fernanda Pereira Machado, advogada criminalista com atuação em crimes empresariais econômicos, pós-graduada em criminalidade econômica, inteligência aplicada, investigação criminal e também mestranda em Direito Penal. Vou abreviar um pouco devido ao tempo, doutora Fernanda. Muito obrigado por estar conosco também. Obrigada eu, Sérgio. Obrigada ao doutor Matheus Tomazini, ao doutor Matheus Macedo, a quem eu tenho a honra aqui de poder contribuir com esses temas tão relevantes, a explicar para os nossos ouvintes como que se dá, como que isso ocorre e por que o STF hoje é o refúgio de nós advogados criminalistas. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, a você também que nos acompanhou ao vivo com imagem pelo YouTube da Rádio Justiça. 11h01. Essa entrevista, esse debate também depois vai ficar disponível para o YouTube para você assistir quantas vezes quiser. E o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra e o Capital do Rock. Um ótimo dia para você, bom fim de semana e até segunda.